Olá, amigos. Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante. Cá estou eu mais uma vez, pastor Israel Rodrigues, com os amigos do Periscope. Hoje é quarta-feira, dia de oração pela família, dia de clamor pela nossa casa, dia que nós estamos em todas as igrejas internacionais da Graça de Deus, com o propósito da igreja de joelhos, a família de pé. Como o texto aqui, como o título, do dia de hoje, do recado de hoje aqui, que sempre a gente traz aqui esse recado de Deus. Hoje eu quero falar de 5 coisas que nós aprendemos com a história de Noé. Nós sabemos que Noé não foi um grande profeta, nós sabemos que Noé, ele não foi um grande guerreiro, ele não foi um homem que venceu grandes batalhas como Davi, ele venceu muitas batalhas. Noé não derrubou gigante, não venceu batalhas. Noé também não curou ninguém. Noé não foi um grande profeta, cheio de unção, cheio de poder, mas Noé, no seu tempo, ele foi um grande homem de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 6 que viu Deus a maldade do homem que se multiplicava e o pensamento era só coisa má. Então Deus se arrependeu de ter feito um homem, criado um homem e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até um animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Preste atenção nessa palavra agora. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em sua geração, e Noé andava com Deus. Amigo, 5 coisas eu quero falar aqui que aprendemos com a história de Noé. A primeira coisa que nós podemos dizer é que Noé andava com Deus. Você não pode ser uma pessoa que anda com medo, entenda bem. Você não pode ser aquela pessoa que diante de uma luta você vai andar com uma raiva, você vai fazer da raiva a sua companheira, do estresse a sua companheira, do medo, da ansiedade a sua companheira. Não, faça como Noé. Num tempo em que a geração era má, era corrupta, num tempo em que a geração estava destituída da presença de Deus, Noé, ele escolheu não andar no pecado, não andar com as coisas do mundo, não andar com as perdições, com o modismo daquela época. Noé decidiu ele andar com Deus. Decida também nesse momento, diante da sua vida, diante dos seus amigos, na faculdade, no trabalho, na igreja, decida andar com Deus. Noé, então, ele é um homem que anda com Deus. Primeira coisa que nós aprendemos dessas 5 coisas que a história fala: Noé não perdeu as oportunidades. Quando Deus apareceu para ele, deu a ele a missão que ele deveria construir a arca, era uma oportunidade de salvação pela sua casa. Não perca as oportunidades que Deus te deu. Não perca a oportunidade. Se num dia como esse você tem a oportunidade de orar pela tua família, de falar de Deus para sua casa, de interceder por ela, de clamar por ela, não jogue fora a oportunidade que Deus está te dando. Agora, algo que nós temos que entender é que nem toda oportunidade ela será fácil, ela virá de mão beijada. Tem oportunidades que são difíceis. A oportunidade de Noé era muito boa e muito grande a intenção de salvação para a sua família, mas não seria fácil. Cortar madeira, desempenar madeira e fazer tudo aquilo só, apenas ouvindo a direção de Deus, não seria fácil. Às vezes as oportunidades que você tem para mudar a tua família, para ver alguém mudar, ela não é fácil. Vai requerer de você realmente andar com Deus, lutar, obedecer a palavra, mas é uma oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade. Ainda que ela traga dificuldade, pastor, não é fácil. Eu estou enfrentando isso, orando pela minha família, eu estou lutando pela saúde de alguém, ou talvez você mesmo está lutando pela sua própria saúde, pelo seu trabalho, pela sua vida, e às vezes não é fácil, querido. E as oportunidades de Deus vêm, abrace ela, não perca as oportunidades. Dessas 5 coisas que aprendemos com Noé, a primeira é: ele aproveitou a oportunidade. Ainda que essa oportunidade pareça difícil, abrace a oportunidade de orar, de clamar pela sua família. Não jogue fora a oportunidade. Segunda coisa, planeje o seu futuro. Quando Noé estava construindo aquela arca, ele estava planejando o futuro da sua família. Tem muita gente sofrendo hoje porque não sabe planejar o futuro.
Nesse momento que se diz de crise, nesse momento que se diz que o país está passando por uma crise, tem muita gente agora desesperada porque não planejou o futuro. Ele gastou quando não poderia, ele comprou quando não poderia, e tem muita gente que vive somente um agora. Ele tem na cabeça dele somente viver o agora. Planeje seu futuro. Quando eu falo que Noé, ele planejava o seu futuro, meu irmão, na época de Noé, quando Deus falou que ia mandar um dilúvio, nem todos acreditaram, porque na época de Noé não chovia como se chove hoje. Não se caía aquele pé d'água, aquela quantidade de água, aquela porcentagem de água como se cai hoje. Era apenas um pequeno orvalho pelo amanhecer e pelo entardecer, apenas para regar a terra. E quando Deus, irmãos, falou com Noé que ele iria, irmãos, destruir, que iria mandar um dilúvio, os céus iriam se abrir e cairia água sem parar, e foram 40 dias e 40 noites de água sem parar, ninguém acreditou. Noé confiou e planejou o futuro. Acredite no seu sonho. Ainda que alguém não acredite, planeje o seu futuro. Se você tem um sonho de fazer algo, de construir algo, de possuir algo, planeje o seu futuro, querido. Lembre que a lei da semeadura, ela é infalível. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. O que você semeia hoje, você colhe no dia do amanhã. Continue semeando pela sua família, orando pela tua casa, você vai colher grandes bênçãos, pode ter certeza disso. Terceira coisa, não dê ouvido a críticas. Homem de Deus, mulher de Deus tem que aprender a ouvir críticas. E às vezes você pode ouvir da sua própria casa. As pessoas podem não acreditar, porque o milagre de Deus, ele não é um passe de mágica, ele não é da noite para o dia. Às vezes você provoca um milagre, às vezes você tem que criar um milagre. Então, você tem que aprender a não dar ouvido à crítica. Você ouve muita coisa, Noé deve ter ouvido muita coisa, e às vezes até da sua própria família, não acreditando. Noé não era engenheiro, Noé era agricultor, ele cuidava de terra, e ele foi mudar totalmente a profissão dele para mexer com madeira, para mexer com engenharia, para construir aquela arca. Será que ele nunca foi criticado, dizendo, olha, eu acho que o meu marido está ficando velho, ao passar do tempo ele está imaginando coisas, criando coisas. Tem muita gente que quando você ouve uma palavra, um recado de Deus, meu irmão, somente quem ouve a palavra de Deus de maneira clara, Deus falar com ele, sabe como é Deus falar, o que é ter um plano de Deus na vida dele. E tem muita gente que não acredita, tem muita gente que não entende. Não, ela está dizendo que é Deus que falou, ela está dizendo que é Deus que vai dar essa família, é Deus que vai dar essa vida profissional, Deus vai dar a cura. E tem muita gente assim. Dê ouvido a crítica, meu irmão, não dê ouvido a crítica, perdão. Aprenda a ficar com a palavra, não fique dando ouvido a críticas. Então a terceira coisa que Noé fez foi não dê ouvido a críticas. Vai surgir muitas no seu trabalho, seu casamento, seu relacionamento, vai surgir muitas. Quarta coisa, mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Meu irmão, não mude. Tem muita gente mudando o projeto de Deus, tem muita gente querendo incrementar o evangelho. O evangelho não precisa de nada mais a não ser aquilo que Deus falou ao nosso coração. No dia que alguém, ele quis acrescentar um algo a mais ao evangelho, a palavra de Deus, ele cometeu o maior erro. Lembra-se de Abraão. Deus falou com ele que daria um filho, e um dia veio, passando-se os tempos, não vindo o filho, veio um conselho. A Sara quis incrementar um algo, ajudar um algo. Diz Abraão, você que está querendo ter um filho, por que você não pega a nossa serva Agar? E na verdade, ao invés de ajudar, ela mais atrapalhou o plano de Deus na vida dele. Então não incremente, irmão. Mantenha-se fiel ao projeto de Deus. É bacana quando a Bíblia fala em Gênesis 6, versículo 22, a Bíblia é clara. Assim fez Noé conforme tudo que Deus havia lhe mandado, assim ele o fez. Por que a arca ela não afundou? Se a gente hoje fosse levar a arca de Noé vamos dizer, as pessoas hoje, as fiscalizações de hoje, a arca de Noé, pelos padrões de hoje, ela seria reprovada, mas era um plano de Deus. Às vezes o que você faz, ser um dizimista, ser um ofertante, muita gente pode reprovar, mas é um plano de Deus. Mantenha-se fiel ao projeto de Deus, que a sua vida não afunda. Mantenha-se fiel ao altar. É o jovem que ainda não casou,
é a pessoa solteira ainda que está naquela espera da pessoa de Deus, não faça loucura. Se Deus te deu a palavra, lembre que Ele não vai te deixar e nem te desamparar. Mantenha-se fiel ao plano de Deus, que a sua vida não vai se afundar. Pode ter certeza disso. E a quinta coisa e a última coisa é não se desespere. A tempestade vai passar. Quando Noé constrói a arca, ele colocou dentro da arca 2 animais de cada espécie e ele colocou dentro da arca também a sua família. E foram 40 dias de chuva sem parar, de noite. Uma tempestade de água caindo dos céus, sem parar. As águas tomou a altura e tomou toda a face da terra. A Bíblia diz que expirou tudo aquilo que havia vida, tudo aquilo que respirava, se expirou, prevalecendo as águas então na terra por 150 dias. Choveram 40 dias e as águas, após esses 40 dias, ainda permaneceu as águas sobre a face da terra 120 dias. Diante de uma luta, se você está, vamos dizer, entenda, vamos recapitular as coisas que nós falamos. Se você está no plano de Deus, você não aproveitou a oportunidade, você aproveitou a oportunidade, você tem planejado o teu futuro, você não tem dado ouvido a críticas e você tem se mantido fiel ao plano de Deus, amigo, o quinto passo é a consequência desses ensinos que nós estamos dando, porque diante daquilo que você já está fazendo nos 4 passos, o quinto passo que aprendemos com a história do Noé é não se desesperar. E aí, Noé, não vai acabar a água? Estou guardado, estou na presença de Deus. Não vou desesperar, porque esse tempo vai passar, essa chuva vai passar e eu então receberei a vitória. E a Bíblia é clara. Capítulo 8, versículo 1, toma posse dessa palavra, toma posse dessa bênção aqui agora. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se aquelas águas. O Deus que lembrou depois de 190 dias, o Deus que lembrou de Noé, Ele vai lembrar de você também. Creia nisso. Deus abençoe a sua vida, aproveite a oportunidade, ore hoje pela sua família, em nome de Jesus. Vou aproveitar a oração aqui, eu vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você perdeu algum momento aí da palavra, da mensagem, você pode voltar, vai ficar aí a reprise, depois você pode acompanhar. E nunca esqueça de entrar, convidar os amigos e dar aquele coraçãozinho aí louvando o poder de Deus, se a palavra tem falado ao seu coração. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e nosso Pai, meu Deus, nós aprendemos, meu Pai, 5 coisas que eu estou estudando aqui hoje, meu Pai, com a igreja da Alzira Santana aqui no Mato Grosso. E Deus, no mundo espiritual não há distância. O Deus que opera aqui é o Deus que opera através dessa videoconferência, aonde essa pessoa estiver. E eu peço, Deus, entre em ação com o teu poder agora. Derrame a tua glória, meu Pai, na vida dessa pessoa, como o Senhor fez quando Paulo e Silas, meu Pai, estavam presos. Meu Deus, e eles louvaram e cantaram o Senhor, e a glória do Senhor desceu àquele lugar. A ponto, meu Deus, das cadeias e aquelas paredes, meu Deus, de pedra, e, meu Deus, aquelas grades de ferro, meu Deus, maciço, não suportar o poder da tua glória. Que assim seja na vida dessa pessoa. Que a enfermidade não suporte, Pai, que ela caia por terra, que ela seja desfeita, que a confusão, meu Deus, que o erro, que o pecado, que a maldição, meu Deus, também não suporte esse poder da tua glória, e que ela seja desfeita, que ela seja quebrada, meu Deus, todo mal na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja na vida dessa pessoa, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que a bênção do Senhor esteja convosco, vitoriosos e vitoriosas. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça abundantemente em todos os seus passos, em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Israel, aqui da Igreja da Graça, da Alzira Santana, Mato Grosso. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até mais, amigos.